Olá, o meu nome é Elisa Miranda. Irei apresentar um seminário sobre o naturalista que visitou o Brasil, George Gardner. Se trata da segunda avaliação da disciplina do professor Geraldo Magela Sálvio, no Instituto Federal de Minas Gerais, campus Barbacena. George Gardner, um renomado naturalista escocês, nasceu em 8 de junho de 1812 em Glasgow, Escócia. Desde cedo, Gardner mostrou uma paixão pela botânica, o que o levou a se dedicar intensamente ao estudo das plantas. Ele cursou medicina na Universidade de Glasgow, onde também teve a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em botânica. Gardner foi profundamente influenciado pelas obras e viagens de Alexander von Humboldt, um dos maiores naturalistas e exploradores de sua época. As descrições de Humboldt das regiões tropicais alimentaram a paixão e a curiosidade de Gardner por explorar o território brasileiro. Chegou ao Brasil aos 24 anos, vindo de Liverpool, com espírito excitado pelas descrições extraordinariamente belas que recebeu de Humboldt e de outros viajantes sobre a beleza e variedade da natureza das regiões tropicais. Foi financiado por amigos ricos do seu professor William Hooker. Gardner desembarcou no Rio de Janeiro em 1836 e iniciou uma das expedições científicas mais importantes do século XIX. Sua jornada pelo Brasil, que durou até 1841, resultou em uma coleção grandiosa de milhares de espécies vegetais, muitas das quais eram desconhecidas para a ciência europeia até então. Gardner percorreu diversas regiões do Brasil, coletando plantas e estudando a flora local. Ele explorou extensivamente a região Nordeste, incluindo Pernambuco e Bahia, onde registrou os feitos dos jesuítas, destacando a cidade de Olinda com seu jardim botânico e seus colégios. George Gardner fez várias descobertas importantes sobre a flora brasileira durante sua expedição de 1836 a 1841. Suas coletas e estudos resultaram em contribuições significativas para a botânica. Gardner coletou e estudou plantas com usos medicinais econômicos, observando como as comunidades locais utilizavam essas plantas para tratamentos e outras finalidades. Essas observações contribuíram para o conhecimento sobre a farmacopeia local e a economia baseada em plantas. Gardner foi excepcional e descobriu novas espécies vegetais, identificou e descreveu várias novas espécies de plantas durante sua expedição. Ele coletou amostras de uma ampla gama de ambientes, desde florestas tropicais até áreas secas do sertão. Muitas dessas espécies eram desconhecidas na época e foram posteriormente estudadas e catalogadas em jardins botânicos da Europa. Um exemplo de planta documentada por Gardner é a Ninféia gardneriana, uma espécie de planta aquática encontrada em ambientes de água doce. Esta planta é conhecida por suas belas flores e foi uma das muitas plantas aquáticas estudadas por Gardner. Sertão e Cerrado. Gardner explorou áreas do Cerrado e Sertão, estudando a flora apta às condições secas e variáveis. Suas observações ajudaram a identificar as adaptações das plantas a essas condições extremas.
Ele fez importantes observações sobre as adaptações das plantas às condições ambientais, plantas xerófitas e tropicais no sertão nordestino. Por exemplo, estudou cactos e outras plantas xerófitas adaptadas à aridez. Em contraste, na Mata Atlântica e na Amazônia, documentou a diversidade das espécies arbóreas e arbustivas. Por outro lado, descreveu colégios e estabelecimentos onde se oferecia educação gratuita, mas não eram procurados pela população. Seus interesses eram quase exclusivamente botânicos e geológicos, embora também tenha observado e anotado aspectos da sociedade brasileira e interagido com a mesma, atuando como médico em algumas fazendas e fornecendo dados importantes para a etnologia. Em Alagoas e ao longo do Rio São Francisco, Gardner descreveu as aldeias da região, enfatizando sua produção. No Ceará, documentou as manufaturas, a agricultura, a cultura, as festas religiosas e discorreu sobre os problemas da seca. Ao passar pelo Piauí, destacou o comércio e a guerra civil, conhecida como a Revolta da Balaiada. Gardner também explorou Minas Gerais, visitando as áreas de mineração de ouro e diamante. Ele ficou fascinado com a riqueza da flora local e descreveu a população, os colégios, a geologia, os métodos de extração e a resistência através do contrabando. O trabalho de Gardner forneceu uma base importante para o estudo da geologia e da mineração no Brasil e ajudou a documentar a riqueza mineral do país. Suas observações detalhadas e descrições preciosas foram fundamentais para o entendimento da geologia regional e das práticas da mineração do século XIX. Gardner não se limitou apenas à geologia e aos métodos de mineração, mas também examinou os aspectos econômicos e sociais relacionados à mineração. Ele analisou o impacto econômico da mineração nas regiões que visitou, incluindo o efeito sobre a economia local e a vida das pessoas envolvidas na mineração. Discutiu como a mineração influenciava a riqueza e o desenvolvimento das áreas. Gardner também observou as condições de vida dos mineradores e das pessoas que trabalhavam nas áreas de mineração. Ele documentou as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e as condições gerais das comunidades mineradoras. Gardner fez descrições detalhadas de diferentes ecossistemas brasileiros. Entre eles, podemos citar a Mata Atlântica. Em uma de suas viagens pela região da Mata Atlântica, ele documentou a rica diversidade de espécies arbóreas e arbustivas. A vegetação densa e variada das florestas costeiras foi um foco importante do seu trabalho. Gardner também fez observações sobre a infraestrutura geral das regiões que visitou, incluindo transportes e condições das estradas. Suas anotações favoreceram uma visão sobre os desafios logísticos enfrentados durante suas viagens e a forma como a infraestrutura influenciava a vida local e as atividades econômicas. Gardner fez anotações sobre as diferentes raças e etnias no Brasil, discutindo suas características e interações. Suas observações incluíram a diversidade cultural e social das regiões, proporcionando uma visão abrangente da composição étnica e cultural do país. Em suas viagens, Gardner esteve em contato direto com duas tribos indígenas, o Chocó, da ilha de São Pedro, Rio São Francisco, divisa entre Sergipe e Alagoas, e os Acroá, da Missão do Duro, norte da então província de Goiás, sul do atual estado de Tocantins. Apesar de breves, as informações sobre esses últimos, que ele chama Coroá, são especialmente interessantes por demonstrarem que os habitantes da missão
ainda preservaram aspectos da cultura de seus ancestrais, aldeados um século antes, incluindo sua língua. Com as coleções que conseguiu reunir, Gardner contribuiu consideravelmente para determinar a distribuição geográfica de muitas espécies, bem como para a classificação de tantas outras até então desconhecidas. Durante as suas viagens ao Brasil, conseguiu coletar mais de 60 mil espécimes, representando aproximadamente 3.000 espécies botânicas. Após retornar à Inglaterra em 1841, Gardner foi nomeado diretor do Jardim Botânico de Peradeniya, no Ceilão, atual Sri Lanka. Durante sua gestão, ele continuou a enriquecer a coleção do jardim com as plantas que trouxe do Brasil e manteve uma ativa correspondência com os outros botânicos, compartilhando seu vasto conhecimento. Gardner publicou um relato detalhado de suas viagens no Brasil, principalmente nas províncias do Norte e nos distritos do Ouro e do Diamante, durante os anos de 1836 a 1841, em seu livro Viagens no Interior do Brasil, lançado em 1846. Esta obra não só descreve as novas espécies de plantas que ele descobriu, mas também fornece uma visão rica sobre a geografia, a cultura e os povos indígenas das regiões que visitou. O livro de Gardner foi amplamente aclamado e continua sendo uma referência importante para estudiosos da botânica e da história natural. A obra foi reeditada em 1849 e 1973, todas em inglês, sendo traduzida para o português apenas em 1942 e reeditada em 1975. Gardner faleceu relativamente jovem, aos 37 anos, enquanto era diretor do Jardim Botânico de Peradeniya. O legado de George Gardner é vasto e duradouro. Suas contribuições para a botânica, especialmente através de suas explorações no Brasil, ajudaram a expandir significativamente o conhecimento sobre a flora tropical. Várias plantas foram nomeadas em sua homenagem, refletindo o reconhecimento de suas contribuições à botânica. Por exemplo, a espécie Courtari gardneri, uma árvore da família Lecithidaceae, e o gênero Gardneria, pertencente à família Loganiaceae, foram nomeados em sua memória. Gardner é lembrado como um dos grandes naturalistas de sua época, cuja paixão pela descoberta e pela ciência deixou um impacto duradouro na botânica mundial. Ele faleceu em 10 de março de 1849, no Ceilão, mas seu trabalho continua a ser uma fonte valiosa de conhecimento e inspiração para botânicos e naturalistas em todo o mundo. As contribuições de George Gardner para a botânica, a documentação social e cultural e a análise da educação e infraestrutura foram fundamentais para a compreensão do Brasil do século XIX. Seu trabalho não apenas ampliou o conhecimento sobre a flora brasileira, mas também ofereceu uma visão valiosa sobre a vida e a sociedade da época. Este foi um pequeno seminário sobre a vida e o legado do excelentíssimo George Gardner. Espero que tenham gostado. Agradeço a atenção de todos.